Salve amigos do canal Detetive Vascaínos, muito boa noite a todos. Está começando agora mais um Giro no Ar para você, aquele giro de notícias com jornalismo de excelência. E neste boletim de hoje vamos destacar como seguem os treinamentos do Fernando Diniz à frente do Vasco e como o time está preparado para o jogo de amanhã em São Januário diante do Fortaleza. Eu trago as notícias do Vascão e um companheiro da imprensa esportiva lá de Fortaleza traz as notícias do Leão. Vamos voltar a falar também da Barca nesta temporada, como era de se esperar. Saídas foram anunciadas hoje e tem mais gente que em breve deve vazar do clube em busca de outros destinos. Isso e muitas outras informações eu te conto já já neste boletim. Portanto, antes de prosseguirmos, já te peço aquele like nesse trabalho, muito importante, hein, galera? Dê a sua compartilhada nesse vídeo e me ajude sendo mais um inscrito do canal. Vamos para cima! Bom, Fernando Diniz segue tentando dar contornos favoráveis ao elenco do Vasco da Gama. Amanhã às 18h30 em São Januário tem o seu segundo jogo à frente do Vasco e quer aproveitar o palco da partida para que seus comandados retomem o caminho das vitórias e de quebra voltem a criar uma atmosfera de mais confiança junto ao seu torcedor. É a tal conexão que o Diniz disse ontem na coletiva. O Diniz aproveitou bem esses 2 dias de treinamentos após a chegada lá da Argentina e mandou ver na preparação tanto em aspectos físicos como em aspectos táticos. E o psicológico idem, né? Conversando individualmente com alguns atletas do grupo no sentido de mexer aí com o emocional, trazer o time para cima. Ele está buscando aliados importantes nessa hora. O Diniz intensificou bastante a carga de treinos nesses 2 dias e as expectativas dentro do clube são grandes para que o time comece a performar melhor a partir desse duelo. É um duelo importante, diga-se de passagem, né? Porque uma vitória, além de dar uma injeção de ânimo na equipe pro restante da temporada e frear esse longo jejum, faria o Vasco pegar um elevador e subir aí mais colocações. Hoje se encontra abrindo o Z4 com 7 pontos. Inclusive, se vencesse, igual ao próprio Fortaleza com 10, que hoje se encontra na 11ª posição. E ficaria na frente por conta do número de vitórias. O novo tropeço poderá colocar mais combustível na fogueira que se encontra os bastidores do clube. Sempre bom lembrar que já caíram Carille, dias atrás o Marcelo Santana. Portanto, em meio a essa reformulação forçada no futebol, só as vitórias mesmo para aliviar ali aquela pressão. E para esse jogo de amanhã, Diniz treinou exaustivamente algumas situações com os titulares, principalmente saída de bola, sempre com aquelas 3 diretrizes, né? Trocando passes, priorizando a movimentação dos jogadores e com a intenção de atrair o adversário para o seu campo de jogo. Nesse estilo, Diniz pretende surpreender a equipe do Vojvoda e conseguir os 3 pontos. O Verratti e o Coutinho seguem sendo as principais peças do Diniz, que também vê o Tietê como um jogador que com ele poderá se tornar mais útil, já que ele elogiou bastante o volante na última partida. Em relação ao provável Vasco que deve se formar em campo, não deveremos ter surpresas, né? A tendência é dele entrar ali com uma equipe similar que entrou no último jogo. Sendo assim, o Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, o Luiz Gustavo e o Piton, Hugo Moura, Tietê, Coutinho e Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Esse deve ser o provável Vasco que se desenha. Caso haja alguma alteração aí, seria na meiuca, né? O Hugo Moura vem sendo bastante contestado, criticado, vem falhando demais. E aí o Matheus Cocão está de olho nessa titularidade. Bom, agora vamos falar do Fortaleza, que já chegou ao Rio e, como eu disse ontem, segue aí com uma invencibilidade desde meados de abril e quer retornar aí, trazendo pelo menos um pontinho na bagagem. E um dado interessante desse jogo é em relação ao duelo dos técnicos. O argentino, comandante do Fortaleza, não possui um retrospecto favorável contra o Fernando Diniz. Ao todo, os 2 treinadores já se enfrentaram 6 vezes, todas quando o Diniz dirigiu o Fluminense, entre as temporadas de 2022 e 2023. Então, nesse período, o atual comandante do Vasco venceu 4 partidas. O Vojvoda conquistou apenas 1 vitória e houve ainda um empate. Mas históricos à parte, o Fortaleza chega embalado após golear o Juventude por 5-0 na rodada passada e tentando também quebrar aí um incômodo tabu de nunca ter vencido o Vasco como visitante. Mas quem vai trazer todas as informações do Fortaleza é o meu colega, o Everaldo Baiman, repórter da Rádio Cidade. Everaldo, me conte aí como chega o Fortaleza para essa partida, amigo.
Muito boa tarde a você, meu querido Marco Jacobson. Boa tarde, amigos do Detetive Vascaínos, aí na cidade do Rio de Janeiro. Falamos aqui da capital cearense. Eu sou Everaldo Baima, repórter e setorista do Tricolor de Aço. A delegação Tricolor, com 24 jogadores, viu, Marcos? Seguiu viagem agora à tarde, embarcou no aeroporto Pinto Martins para o jogo já amanhã à tarde aí no Rio de Janeiro, em São Januário, contra a equipe do Vasco da Gama pela 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Fortaleza que vem de um empate no meio de semana pela Taça Libertadores da América, está buscando aí a sua passagem à próxima fase da competição, mas agora, amanhã, é uma outra competição, é Série A do Campeonato Brasileiro, e o Fortaleza é apenas o 11º colocado, com 10 pontos conquistados, são 8 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. É a campanha do Fortaleza que precisa amanhã pontuar nesta competição. Devido, às várias competições, a maratona de jogos, viu, Marcos Jacobs? O Fortaleza, o técnico Vojvoda, deverá fazer modificações, ou poderá fazer modificações na equipe tricolor, que deverá iniciar a partida aí no Rio de Janeiro. O Fortaleza tem amanhã o Vasco da Gama, tem no meio de semana o Retrô pela Copa do Brasil, e no outro final de semana já o Cruzeiro em nossa capital, novamente pela Série A do Campeonato Brasileiro. São 3 competições que o Fortaleza está inserido no momento afora, os jogos que virão pela frente pelo Campeonato do Nordeste. 24 jogadores seguiram na delegação tricolor. Se ele não optar em colocar no banco de suplentes os principais jogadores, os titulares do elenco do Fortaleza, ele poderá, quem sabe, colocar a seguinte formação. Vamos tentar aqui adivinhar o time tricolor: João Ricardo, Mancuso, Kusevich, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco, Sacha, Roseta e Pochettino, Marinho, Lucero e Breno Lopes. Um provável time do Fortaleza: de fora o Tinga, lateral direito, permaneceu em nossa capital, afora os jogadores entregues ao departamento médico do Tricolor de Aço, no caso o Moisés, o Diogo Barbosa e o volante Zé Wellison, jogadores que permaneceram em nossa capital. Então vamos esperar amanhã esse grande jogo aí de São Januário e desejar felicidade a todos. Eu falo aqui da capital cearense para os detetives vascaínos aí na cidade do Rio de Janeiro. É com você, Marcos Jacobson. Valeu demais, Everaldo. É o Fortaleza com desfalques e prováveis mudanças pela frente. Vamos aguardar esse duelo. Bom, antes da gente encerrar, vamos voltar a falar do Vasco, que continua aí a sua reformulação no futebol, Vem preparando aí alguns desligamentos dentro de campo. Situação que eu já tinha alertado antes aqui. E hoje pela tarde o clube oficializou as saídas do volante Souza e do zagueiro Manuel Capasso. Meus amigos, segundo o Vasco, as rescisões foram feitas de forma amigável e com acordo entre as partes. Ambos os jogadores não estavam mais nos planos da comissão técnica e o Souza então até treinava com o grupo principal, mas dificilmente era relacionado. Já o Capasso não, era carta mesmo fora do baralho, tanto que o Felipe disse em alto bom tom que não gostava do futebol dele. Houve uma reunião nos últimos dias com um tom sério, no sentido de aparar as arestas e encontrar um denominador comum. E assim foi feito. E eu vou te dizer que a tendência é de outras saídas até esta próxima janela. Há jogadores como o Jean David e o Riquelme, por exemplo, que não estão sendo aproveitados e devem ser envolvidos em futuras negociações. Hoje eu procurei o empresário, inclusive, do Jean David, o Sérgio Morales, mas ele não me atendeu, não me respondeu até então aos meus questionamentos sobre uma possível saída do jogador, sobre o futuro dele no futebol, mas a situação deve evoluir mais à frente. A ideia do Vasco é enxugar mais o elenco para que possa, nessa próxima janela, trazer pontualmente uma peça que se encaixe no que o Diniz projeta para a equipe. Diniz fez questão de dizer ontem que não quer quantidade, ele prioriza qualidade, mas que seu objetivo é primeiro potencializar ali os jogadores que já estão no Vasco, para aí sim, com as brechas e lacunas, ir ao mercado. E é sempre bom lembrar que o Paê está com o contrato se encerrando no final de junho, já o que tudo indica. Caso não haja um acordo aí para estender esse vínculo até o final do ano, ele também deve seguir aí um caminho aí, o seu rumo. Aguardemos. Bom, aí estão todas as informações. Agora eu quero ouvir você. Quais as suas expectativas para esse jogão de amanhã? Tá confiante no Diniz? E as saídas do Souza e Capasso estão de bom tamanho
ou tem que vazar mais gente? Então, comente, participe, valeu demais pela sua companhia e amanhã, após o jogo, estamos aqui com uma análise no canal. Abraço grande!